O programa Destaque de hoje, e tem como convidado, ele é mais do que um destaque, é uma estrela. No universo estrelar, ele é conhecido como Ari Sherlock. É um astro que não tem medo de confessar o seu amor pela história, a crença de que a sua visão pode ser expressa apenas através da história, de que as personagens que ele interpreta podem ser mais reais do que as pessoas e que o seu mundo ficcional é mais profundo que o concreto. Ari Sherlock confessa descaradamente o seu amor pelo dramático, a sua fascinação pelas surpresas súbitas e revelações que trazem mudanças imensas à vida. Ari Sherlock confessa o seu amor pela verdade, a sua crença de que a mentira aleija o artista, de que toda verdade na vida deve ser questionada, de acordo com os motivos secretos de cada um. Mas o nosso convidado de hoje também confessa o seu amor pela humanidade, uma disposição para sentir empatia pelas almas que sofrem, para afastar-se dentro de suas peles e ver o mundo através de seus olhos. Ari Sherlock, ao completar 80 anos de uma jovem vida, confessa o seu amor pela sensação, o desejo de deliciar não apenas os sentidos do corpo, mas também os da alma. Por isso, ele confessa o seu amor pelo sonhar, o prazer em passear por sua imaginação para ver aonde ela vai dar. Talvez isso justifique o seu amor pela linguagem, o encanto pelo som e o sentido, sintaxe e semântica, onde a busca pela perfeição e a paixão por interpretar é a graça salvadora que restaura o equilíbrio da sua jovem vida. Esse é o nosso convidado do destaque de hoje aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Meu amigo Ari, eu queria que você falasse um pouco sobre como começou essa tua trajetória rumo a ser um ator. Meu querido entrevistador, um dos raríssimos hoje em dia altruístas como você é, um amor telúrico que você tem de ser Jonas do Icapuí. Pois é, mas eu quero que você me permita cumprimentar ao telespectador. Tudo bem? Ok. Pois bem, mas finalmente o que é que você quer mesmo? É que eu diga como comecei o teatro. Como começou a sua trajetória? Como foi que você, de repente, se transformou no ator? De repente, Olha, eu tenho que falar que o de antes, o genético. Quer dizer, minha mãe tinha uma voz belíssima, era solista de um coro de igreja. Meu pai, cara, nem 14 irmãos que eu tenho, nenhum foi igual a ele. Genial de criar relógios que marcava a lua, que marcava a semana, que marcava os dias, logicamente as horas. Um relógio que foi disputadíssimo até no tempo de Menezes Pimentel, para vir ser doado para o museu. Não sei. Meu pai não quis doar e perdeu-se o relógio por aí. Mas aí é o seguinte, então meu pai pintava e meu pai esculpia, né? Mas sempre demonstrou que não queria nem o filho dele envolvido nessas coisas de teatro. Por isso é que eu vou falar. Antes, minha mãe tinha dores de cabeça terríveis, porque eu pegava e roubava os lençóis dela de cama todinho, pendurava nos varais do quintal para estender roupa e fazia empanadas de teatro. Eu vivia inteiramente... Eu lia muito, lia, porque meu pai também era um grande leitor, então eu lia muito e sempre me apaixonei pelo cinema, pelo teatro, porque desde pequenino eu fui acostumado a ir ao cinema todos os dias. Por que razão? O meu pai era técnico dos 2 cinemas que havia na minha cidade de Sobral.
Então, eu e meus irmãos todos víamos teatro, cinema todo dia. E uma criatura que era prodígio naquele tempo, uma garota chamada Shirley Temple, me influenciou muito. Inclusive, eu queria casar com ela, sabe? Mas aí eu ficava muito chateado, porque eu tinha nascido em 1930 e ela havia nascido em 1929. Eu digo, a mulher é um ano mais velha do que eu, não vai dar certo. Pois meu ideal era casar com a Shirley Temple. Mas aí, de repente, ficou essa coisa. Quando eu fui crescendo mais, sim, nesse tempo, então, Shirley Temple era a rainha do sapateado, né, naquele tempo, Claro. como Fred Astaire e Gigi Roger, aquela gente, ela também era. E eu e minha irmã aprendemos a sapatear, sapateávamos até interessantemente. E então, aproveitávamos esses sapateados, botavam a vitrola do meu pai para tocar, e então a gente fazia os ingressos na mão e vendia para apurar um dinheirinho para ver o nosso teatro. Abria as empanadas que a gente fazia num terraço antigo lá de Sobral, lá onde a gente morava no Boulevard Pedro II, antiga Cruz das Almas. Aliás, é até interessante, a gente morava a um quarteirão só do Renato Aragão, a gente conviveu na infância. E tinha outro também que depois foi para o teatro, que também morava nos nossos quarteirões próximos, que era o Gonzaga Vasconcelos. Bom, Aí você veio para Fortaleza ou começou a fazer teatro lá em Sobral? não, comecei não, porque meu tio tinha uma companhia de teatro chamada Grupo Cênico Sobralense. Ele era um bom ator, chamado José Freitas. E me lembro que tinha outros grandes atores, um descendente espanhol, que era Hugo Viñas, tem outro muito bom, que era Clotário Aguiar, e mulheres maravilhosas, como Sinhá Costa, e tudo isso eu me lembro. Então, meu pai me levou para ver a estreia de uma peça do meu tio, que se chamava Os Dois Sargentos, que inclusive aqui, abrindo parênteses, eu adaptei depois, já na televisão, na Tupi, eu já adaptei para eu e o Emiliano Queiroz fazermos Os Dois Sargentos. Pois bem, então eu fui ver Os Dois Sargentos, feito pelo Freitas e Hugo Viñas. E quando vejo um garoto de 5 anos que entra em cena para entregar a espada que o pai dele tinha deixado em casa, era uma coisa de gente militar. Mas aí eu fiquei tão invejoso daquele garoto está fazendo aquele papel, e por que não era eu? Eu pensei, meu tio não está dando nenhum apoio à família, eu devia ter chamado a mim. Mas isso guardei comigo, porque meu pai não ia admitir também. Mas bem, aí isso me marcou muito, né? Depois, lá veio essa coisa que a gente sempre frequentava o cinema, os teatros, gratuitamente, porque meu pai era o técnico da iluminação, disso, daquele outro. Aí chega o Circo Nerino, lá em Sobral. E o Circo Nerino teve uma influência muito grande. Como eu já falei, ontem eu fiz um espetáculo que é Coisas, Palavras e Canções, onde eu cito isso. Então, nesse Circo Nerino, eu tinha um tio que era empresário do circo e me levou para lá, eu fiz amizade, fiquei muito amigo do pessoal do circo. E esse circo era circo, naquele tempo tinha essas grandes coisas, e era grande companhia, os atores magníficos formados por franceses e italianos, e faziam teatro. Todo dia tinha o número de variedades e o teatro. E cada peça interessante. Lógico que eram dramalhões incríveis, mas aquilo conquistava
os arredores todos, todo mundo vira. E aquilo me influenciou muito também.